Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3: Conhece e conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 144, e vamos fazer essa leitura alternada. Quer dizer, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Dando início, então, a esse momento de adoração ao Senhor. Adorar ao Senhor significa reconhecer aquilo que o Senhor é. Queria convidar os irmãos que ficassem de pé e vamos fazer essa leitura dos Salmos que tem o título Ações de Graças pela Proteção de Deus. É um salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende a mão alto, livra-me e arrebata-me muitas águas e do poder de estranhos. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas e cantarei louvores. Livra-me, ó Senhor, e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares em nossos campos. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Podeis citar. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Que essa possa ser um dia a realidade da nossa nação. Hino Louvor e Glória, número 47.
Amém. Ainda nesse espírito de adoração, de reconhecer aquilo que o Senhor é, eu queria pedir ao diácono Jairo que nos elevasse a Deus numa palavra de oração. Aleluia, Senhor. Toda glória te rendemos, Senhor, pois tu é digno de toda glória, todo louvor, toda nossa admiração, todo o nosso ser, Senhor. Por isso, hoje estamos aqui, ó Deus, para te render glórias e glórias. Deus, recebe, Senhor, o culto que te prestamos nesta hora. Vem, Senhor, dos altos céus, ouvir, ó Deus, os nossos corações, as nossas lamentações, e vem, Senhor Deus, atender ao nosso querer nesse momento, ó Deus. Ó Senhor, tu que tens ouvido o nosso clamor, tu que tem abençoado as nossas vidas, tu, Senhor, que tem olhado para nós com o teu olhar de misericórdia. Mais uma vez, ó Deus, queremos ficar diante de ti, ó Deus, nesses momentos, e te glorificar e magnificar o teu nome. Ó Senhor Deus, escuta a nossa oração e vem estar conosco neste culto, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11, que traz o ensinamento bíblico sobre a confissão e contrição. Todos nós somos pecadores. Quebramos os mandamentos de Deus. O pecado é a transgressão da lei. E não há ninguém que não peque. Não há ninguém que seja perfeito. Quando nós contemplamos quem Deus é, isso necessariamente faz com que a gente reflita quem nós somos também. E quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos em Deus, nós nos sentimos envergonhados. Porque nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra os nossos próximos. E a palavra de Deus nos ensina que devemos nos arrepender. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos sempre buscar a reconciliação, o perdão de Deus, o perdão das pessoas que estão à nossa volta, para que as nossas contas sempre estejam acertadas. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontrem em Colossos, graça e paz vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos. Amém. Vamos ler em Colossenses 3, versículo 1 a 11. Certo que Deus queria falar alguma coisa com a gente nessa passagem também. Que a palavra de Deus não volta vazia. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Que bom que nós viemos hoje, né? Buscar as coisas do alto. Não ficamos na terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso é muito difícil, mas nós devemos nos esforçar. E na nossa natureza terrena, muitas vezes quer se manifestar a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nela. Então hoje é um tempo novo, onde a gente deve buscar não essas coisas terrenas, mas as coisas lá do alto. E quando essas coisas terrenas, que são próprias da carne, elas se manifestarem em nós, nós devemos nos arrepender. A palavra de Deus diz ainda que agora, porém, versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e da velha mulher também, né? Do velho homem e da velha mulher, do ser humano. E vos revestistes do novo homem, né? Do novo homem, o ser humano, o homem e a mulher, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que é Deus, no qual não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Que Deus aplique a nossa palavra, a sua palavra em nosso coração. Vamos cantar o hino 68, Necessidade. Depois eu vou pedir a Felipe Caramuru que nos eleve a Deus numa palavra de confissão.
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar em Tua casa. Senhor, queremos agradecer, Pai, porque sabemos que é difícil. É difícil estar na Tua presença quando muitas tentações no mundo estão à nossa volta, Pai. Mas sabemos que, acreditando em Ti, Pai, alcançaremos a vitória, Senhor. Pai, estamos aqui para expor, Pai, entregar a Ti, Pai, os nossos pecados, confessar os nossos pecados, Pai, para que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Vamos, então, abrir a palavra de Deus na palavra da graça que está em Efésios, no capítulo 2, 1, que diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos agora um momento de saudação para aqueles que nos visitam. Vejo ali umas pessoas, vem de Marcelo. Queremos dizer a vocês que sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos felizes de vocês estarem aqui nessa noite. Nós nos reunimos aqui às terças e às quintas-feiras, culto de oração, culto de doutrina, às 19h30. Nos reunimos também no domingo pela manhã, às 9 horas, na escola dominical, às 10h30, no culto matinal, e 18h30, também no domingo, este culto, que é um culto de louvor e adoração ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos lembrar aos irmãos que o nosso pastor encontra-se no período dele de férias, pastor Maurício, pastor Péricles, dando assistência ao campo de Mata de São João, mas estamos aqui suprindo a ausência do pastor Maurício, não com a mesma categoria, digamos assim, mas tentando fazer o nosso melhor. Estamos tendo também na EBD a escala nas devocionais, na abertura da escola dominical. Hoje foi a UCP. E também queremos lembrar os irmãos que no próximo domingo vamos ter a ceia do Senhor. Não a nossa, é a ceia do Senhor, né? Que vai ser realizada aqui na igreja no domingo à noite. E todos aqueles que são professos e que não estão em disciplina e que fazem parte de uma igreja genuinamente evangélica estão convidados para celebrar junto conosco esse sacramento da palavra de Deus que foi instituído pelo nosso Senhor Jesus. Vai ser no próximo domingo. Também quero lembrar os irmãos sobre as eleições que nós vamos realizar para o conselho da igreja. Nós pretendemos eleger presbíteros aqui na igreja presbiteriana Moriá, e é o tempo que os irmãos têm para indicar aquelas pessoas que os irmãos acreditam serem capazes, estarem, digamos assim, prontas. Nem sempre podemos dizer, mas que os irmãos acreditam, né, que possam exercer esse cargo, essa função. Eu falo que nem sempre estamos prontos, né, irmãos? Somos tão frágeis,
muitas vezes, e as indicações ela devem ser acompanhadas por 5 apoios, né? 5 pessoas devem indicar para que haja uma representatividade, né? A eleição dos líderes na igreja presbiteriana é um processo democrático, onde a igreja tem a livre participação e tem o poder nas suas mãos, né? Tem foi outorgada esse poder para escolher aquelas pessoas que vocês desejam, que a igreja deseja que esteja à frente do rebanho. Então, esses homens, né? Porque conforme a palavra de Deus, eles devem seguir aquilo que diz em 1 Timóteo 3:1-7 e Tito 1:5-9. E segundo a nossa Constituição, eles devem serem maior de 18 anos e também que cumpra aquilo que reza o artigo 13, parágrafo 1º e 2º da Constituição da Igreja Presbiteriana, que não está escrito aqui, eu também não lembro exatamente o que é, mas trata exatamente das qualidades que devem ter os presbíteros. Devem ser dizimistas fiéis também. Isso é um dos critérios. Tendo sido indicado essas pessoas, eles serão examinados previamente pelo conselho e, se aceitarem concorrer ao cargo e também forem aprovados pelo conselho, participarão aqui da eleição no dia determinado pelo conselho da igreja. Só eu gostaria de ler essas duas passagens que são muito importantes. 1 Timóteo 3:1-7 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, que podemos também traduzir como o presbiterato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tudo isso vocês têm que observar na pessoa. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, quer dizer, com pouca experiência, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Em Tito, que é no capítulo 1, versículo de 5-9, também tem as qualificações do presbítero, e diz assim a palavra de Deus: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer aos que o contradizem. Amém. É isso aí que nós precisamos atentar na escolha dos oficiais da igreja. Dando continuidade a esse momento de louvor, nós vamos fazer a leitura bíblica. No primeiro livro
das Crônicas dos Reis. E vamos ler do versículo 29, do capítulo 29, do versículo 1 ao 20. É uma leitura em uma leitura uníssona. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Dos Reis de Judá. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 29. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé. É o último versículo, é o último capítulo. Vai do versículo 1 até o versículo 20. Todos juntos? Diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu,
Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Poder citar. Nós vamos, então, nesse instante, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que nos visita, não se sinta de modo algum obrigado a participar desse momento. É o momento dos membros dessa igreja. Porém, se você quiser fazer isso com voluntariedade e com alegria, também não se prive. Passar a palavra para o nosso ministro. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos louvar ao Senhor esse Deus que nós acabamos de ler na palavra, a quem devemos toda a nossa adoração, e vamos dar voluntariamente a Ele tudo o que temos, tudo o que somos, pois que acabamos de ler na palavra do Senhor, e só Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz é sua como um trovão, e as nuvens são para os teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer
amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Seja o desejo do nosso coração todos os dias. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha
poesia linda, dedicante. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças em mim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Esse aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, Jesus. Querido Deus, te damos graça, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa para render-te louvor. Já chegamos a ti, Senhor, para render este louvor que brota do nosso coração. E desejamos que ele chegue ao teu trono de glória. Assim, dizendo que tu és incomparável nas nossas vidas, tu tens nos abençoado, tu tens nos sondado com o teu amor. E por isso que nós estamos alegres em te louvar a cada dia, engrandecer o teu nome com os nossos louvores. Abençoa, Senhor, as ofertas, os dízimos que aqui foram entregues, e abençoa também as pessoas que irão administrar, Senhor, para que seja para o louvor e honra do teu nome, Senhor. Que o teu nome seja sempre glorificado entre nós. Te pedimos, agradecemos e louvamos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus ainda de pé, no Salmo 65, e vamos ler juntos essa passagem. Diz assim, todos juntos. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades,
Se prevalecem as nossas transgressões, tu nulas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escondes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em toda a sua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingindo de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o testemunho das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exaltar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, apanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Poder sentar. Nós vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus. E eu queria que os irmãos abrissem comigo naquele livro que eu gosto de pregar, que é o Apocalipse, no capítulo 20. E nós vamos falar a palavra de Deus a partir desse livro da Revelação. E eu queria pedir a Jana que levasse a Deus uma palavra de oração, para que Deus pudesse ser bondoso nessa noite conosco e falar para a gente aquilo que Ele deseja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir nessa hora que fale ao nosso coração através da tua palavra, através do teu servo Gustavo. Queremos te pedir que o Senhor derrame sobre ele e sobre tudo aquilo que ele vai falar a nós, a tua unção, Senhor. Nos dá temor para receber a tua palavra e também nos dá toda a condição, Senhor, de sair daqui diferentes de como entramos, ó Deus. Nós queremos te pedir, Senhor. Fala, Senhor, fala o nosso coração. Nós somos os teus servos, estamos aqui para ouvir. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então, a palavra de Deus traz nesse capítulo 20 o título: A prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Nós vamos discorrer nessa noite sobre esses 6 parágrafos que estão entre o capítulo 20, versículo 1 e o capítulo 21, até o capítulo 21, versículo 8. Trata-se da 7ª visão que João teve a respeito das coisas que vão acontecer. O Apocalipse é o livro da revelação, e Apocalipse significa revelação, porque a intenção desse livro é mostrar as coisas que vão acontecer. E João, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, ele diz: é a revelação de Jesus Cristo que ele deu para mostrar o que em breve
vai acontecer. E até um pouco, me parece, de redundância para reforçar esse assunto, essa proposta de Deus para os cristãos. A revelação para mostrar. Porque revelação já é uma coisa que se revela, que mostra. E João fala isso e enfatiza. E ele diz que é uma revelação para mostrar aquilo que vai acontecer. E nós devemos crer nessa palavra. E creio também numa coisa muito importante, e de que há necessidade da igreja se debruçar sobre esse livro, particularmente, uma vez que Deus tem essa intenção de nos mostrar as coisas. E Ele quer com isso, meus irmãos, mostrar os desafios, as bênçãos presentes e futuras que nós temos através desse livro. E quer também nos encorajar para que a gente possa permanecer fiel a Ele, fiel a Cristo, enquanto passamos por sofrimentos, enquanto passamos por adversidades, enquanto passamos por perseguições, e que mostra também nesse livro o perigo de abandonarmos a Cristo. Tudo isso é mostrado no livro de Apocalipse. E João tem 7 visões diferentes, 7 ciclos de visões diferentes, mas parecidas, porque sempre apontam para o desfecho final, para o epílogo dessa história, que é a volta de Jesus Cristo e a nossa redenção final, com o encontro com Ele e a restauração total das nossas vidas, a felicidade plena, aquilo que nós almejamos quando uma vez aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por último, então, quase no final do livro, João tem uma visão que começa, eu vou lendo a Bíblia e explicando aos irmãos. A minha proposta nessa noite é, nesses 6 parágrafos contidos nesse intervalo, nessa porção do texto bíblico de Apocalipse 20 até 21:8, mostrar o reino dos santos e o último julgamento, o desfecho final. E tem uma proposta de mostrar aos irmãos em cada parágrafo como esse parágrafo se resume e qual a mensagem que Deus tem para nós em cada parágrafo exposto, apresentado pelo apóstolo João como ele viu. Esse livro nós precisamos entender que ele não pode ser um livro de difícil interpretação. Parece contraditório isso, mas não é. Uma vez que Deus tem o objetivo de nos mostrar as coisas. Esse é o objetivo de Deus com o Apocalipse. Ele quer nos mostrar, Ele quer nos revelar, Ele quer que nós, a igreja, saibamos as coisas que vão acontecer, como nós vamos sofrer, como nós devemos nos preparar, e quer nos encorajar a permanecermos fiéis e nos alertar do perigo que é abandonar a Cristo. Então, Deus quer que nós possamos entender com clareza aquilo que João viu na ilha de Patmos. Amém? Então, vamos ver então nesse primeiro parágrafo
que o inimigo, ele está sob o domínio de Deus. Satanás, ele é controlado por Deus. Ele não pode fazer o que ele quer. A Bíblia diz no capítulo 20, versículo 1 até o versículo 3, que então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aqui a Bíblia traz algumas figuras importantes e muito marcantes nesse texto. Primeiro, o anjo, que está sob a ordem de Deus, mas a figura que João quer trazer aqui é de que é muito tempo. Ele quer nos sinalizar, ele quer trazer essa ideia para nós, de muito tempo. E no final ele fala, depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo, que contrasta com os 1000 anos. A verdade que nós entendemos por essa passagem é que esses 1000 anos, como muitas vezes João cita em Apocalipse, um tempo longo, trata-se da nova dispensação. Esses 1000 anos, João quer se referir não exatamente a 1000 anos, como nós conhecemos, mas a um longo tempo, e esse longo tempo é o tempo que coincide exatamente com o reinado de Cristo, que vem a partir do próximo parágrafo. Quer dizer, desde que Cristo foi levantado na cruz e que ao mundo foi anunciado que existe um Salvador, desde que os poderes de Satanás foram restringidos pela cruz até os dias de hoje. A prisão de Satanás significa dizer que ele está sob o poder de Deus. Ele está amarrado, ele está preso, ele não pode fazer aquilo que ele quer. Antes da cruz de Cristo, o diabo poderia enganar todas as nações. Até Israel era enganada por Satanás. Até os mais conhecedores da palavra de Deus não hesitaram em levar aquele que era o Messias para a cruz, porque o diabo os enganava. O Evangelho, porém, traz a verdade. O Evangelho liberta as pessoas. O Evangelho tira as pessoas do poder de Satanás, e ele não pode mais enganar as nações contra o poder do Evangelho. A cruz de Cristo, uma vez levantada, tem o poder de alcançar a todo mundo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que antes que os filhos de Deus são aqueles que creem em Deus, e diz também que Israel rejeitou ao Filho de Deus, mas a todos aqueles que creram, eles foi dado o poder de serem chamados de filhos de Deus. Eu penso nessa passagem em uma figura, quando diz que o diabo está preso e diz que o anjo desceu com a chave
e ele tinha na mão uma grande corrente. Uma grande corrente. E eu penso então na figura de um cachorro muito feroz, preso numa casinha de cachorro, numa grande corrente. Esse cachorro muito feroz, ele continua a ser feroz e ele ataca até onde a corrente dele dá. Mas a partir dali, ele não pode mais fazer nada. Ele está restrito. Antes ele não estava, mas agora ele está. Então essa é a primeira coisa que me vem à mente. O inimigo, ele está sob o domínio de Deus. Ele está preso, a Bíblia diz. Ele que é esse dragão, essa serpente que enganou a Eva, que enganou ao mundo todo, a serpente, o diabo, que é aquele que engana, o Satanás, que é aquele que é o inimigo. Ele agora não pode mais enganar ao mundo todo. Ele não pode, para que, João diz aqui, para que foi preso, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Mas o que vem a ser também, depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vamos entender isso um pouco mais à frente no outro. Agora, João tem uma outra visão. Ele vê tronos. E neste sentaram-se aqueles, versículo 4, aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Olha a mensagem para a igreja. O evangelho, ele não propõe uma vida fácil. Aqueles que estão ao lado de Jesus, aqueles que querem seguir a palavra de Deus, não podem esperar facilidades. A Bíblia diz também, ainda nesse texto, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e por isso foram decapitados. Por isso eles foram mortos. As suas almas estão lá no céu esperando pela redenção. E João viu isso. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os mesmos 1000 anos que Satanás está preso. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Observem, irmãos, aqui que a ressurreição, ela dos mortos, ela tem a sua data marcada para depois dos 1000 anos, ou seja, na volta de Cristo, quando essa era se terminar. E isso se confunde também com a prisão de Satanás. Quando nós iremos ressuscitar? Não é naquele grande dia. Diz o texto em Tessalonicenses, quando Jesus vier nas nuvens, aqueles que estiverem vivos em Cristo serão transformados, e os mortos em Cristo ressuscitarão
e também serão transformados, e juntos vivos transformados, e os mortos ressuscitados, eles serão elevados até as nuvens para encontrar com Jesus depois dos 1000 anos. Que quer dizer a era do Evangelho. Depois dos 1000 anos, não se pregará mais o Evangelho. Não vai mais haver necessidade. As coisas estarão tendo o seu desfecho final. João ainda diz que esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. Meus irmãos, o sofrimento dos cristãos é premiado com a chegada nos céus. É isso que João vê nessa visão. João vê as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Essas pessoas que não adoraram a besta, eu, você, outros, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles estão vivos lá nos céus. Essa é a primeira ressurreição. Essa é uma ressurreição que possivelmente eu e você iremos passar, a não ser que Deus, que Cristo, volte antes. Essa ressurreição quer dizer nós morrermos aqui e abrirmos os olhos imediatamente lá nos céus. E lá nos céus nós vamos reinar com Ele até que se complete o tempo do Evangelho. É isso que João está trazendo aqui, através da palavra de Deus, através do Apocalipse, através da revelação, para nós nessa noite. As almas que ele vem lá, não é uma ressurreição de corpos, é a primeira, é aquela que Jesus falou com o malfeitor na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você vai acordar comigo em um lugar maravilhoso. Você vai acordar comigo lá. Você vai acordar, você vai fechar os olhos aqui na cruz, diante desse sofrimento que você está passando, diante desse sofrimento que você está comungando comigo, como aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, aqueles que se negaram a receber o sinal da besta. Você vai ser recebido lá no céu quando você morrer. Essa é a promessa de Deus para nós. Esse é um encorajamento que Apocalipse quer trazer para nós. Porque nós precisamos esperar por tribulação. Nós precisamos esperar por sofrimento. Nós precisamos esperar pela morte, por causa de Jesus, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra.
esse reinado é o reinado que o malfeitor da cruz está lá no céu, exercendo ao lado do Senhor Jesus. Ele tem esse privilégio. Outros que passaram aqui por essa igreja, por outras igrejas do Senhor, também estão lá no céu, gozando com Deus a vida quase plena. Mas uma vida espiritual muito melhor do que a que nós estamos vivendo aqui. Bem-aventurado e santo é ele que parte na primeira ressurreição. Porque muitos não terão parte nessa ressurreição. Vão para um lugar de tormento, do qual nós vamos falar daqui a pouco. O terceiro parágrafo desse ciclo de visões de João, que fala do reino dos santos e do último julgamento, fala sobre também agora a derrota final do inimigo, que já está anunciada e é certa. Apocalipse 20, capítulo 7, versículo 7 até o versículo 10, diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Deus, porque Ele é bom, Ele vai permitir que Satanás amplie a sua influência em todo o planeta. O dragão, a antiga serpente, o inimigo, o diabo, Satanás, ele vai se levantar com grande poder. Ele vai trabalhar em diferentes áreas. Ele vai trabalhar mais forte ainda no campo da religiosidade, através do falso profeta. Ele vai trabalhar no campo do mundanismo, através da Babilônia, as representações de Apocalipse. Ele vai trabalhar com a besta que surge das nações, que é o anticristo, a personificação do diabo na terra, possivelmente numa pessoa, num grande líder. E esse poder será um poder grande e destruidor. E vai lutar contra a igreja, vai combater a igreja, vai reduzir a igreja. Muitos da igreja terão que se calar. As pessoas vão ser perseguidas, vão ser decapitadas por causa da palavra. As pessoas vão morrer, mas é por um curto período de tempo. Jesus fala em Mateus 24 da grande tribulação, do princípio das dores, da grande tribulação. João, por diversas vezes, fala em Apocalipse de um curto período de tempo, 1200, 1340 dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio se contrasta com 1000 anos. 1000 anos é a era evangélica,
A grande tribulação é um curto período de tempo em que a igreja terá que ter um grande poder, a igreja das duas testemunhas, que vai se levantar, mas que sofrerá grande dano, grande dor, grande perseguição. Talvez alguns pensem até que a igreja foi aniquilada. E ele será solto, a Bíblia diz, e sairá a seduzir as nações que nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E aí a Bíblia diz assim, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Observe como tem poucos aqui nessa a igreja presbiteriana, a igreja cristã dos últimos dias não vai ser uma igreja cheia, não vai ser uma igreja tão animada com os seus animadores de palco, fazendo as pessoas cantarem e dançarem para o seu prazer. Mas será uma igreja que vai adorar ao Senhor em espírito e verdade. Será uma igreja, como nós falamos aqui da outra vez, que estará de pé diante do Cordeiro, que não vai se render também ao poder do anticristo. E esse exército maligno, João vê, eles marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. A igreja acuada, a ponto de ser destruída, e a cidade querida. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, o anticristo, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A derrota do inimigo já está anunciada e é certa. Gog foi um rei que não se tem outros relatos dele a não ser em Ezequiel capítulo 37 a 39, possivelmente um rei da Líbia, e que governava um país chamado Magog, que não se tem também muitos conhecimentos históricos e nem registros para que se comprove por outros documentos históricos a existência desse rei e desse país. Porém, tem a palavra de Deus, que é verdadeira. E se os irmãos tiveram a oportunidade, leiam Ezequiel capítulo 38 e 39, que fala sobre isso, sobre esse rei, e como ele foi, e como houve uma profecia a respeito dele e da sua nação, de que eles iam atacar Israel com uma multidão, mas que eles seriam aniquilados por Deus. Porque Deus não abandona o seu povo. A derrota do inimigo, ela já está anunciada e é certa. Nós precisamos saber disso, porque hoje nós vivemos comodamente, mas não será assim.
Nós precisamos saber disso, porque quando a perseguição for forte, nós precisaremos nos lembrar que o inimigo é um derrotado e que nós somos vitoriosos. Que mesmo estando acuados, cercados e sitiados, Deus virá em nosso socorro. O 4º capítulo fala do juízo de Deus. O 4º parágrafo vai do versículo 11 até o versículo 15. E diz sobre o trono branco, onde Deus está sentado, aquele que nele se assenta e de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí João, então, vê livros. Ele vê os mortos, em primeiro lugar. Vê os grandes e os pequenos, postos em pé diante de Deus. Eles não queriam estar diante de Deus durante as suas vidas. Eles não quiseram, mas agora eles vão ter que estar. Mas numa condição desfavorável, irmãos, para juízo, para um acerto de contas, e eles vão ser julgados segundo as suas obras, porque está tudo escrito nos livros de João. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Porém os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além é o inferno, entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os homens ímpios não sairão impunes diante de Deus. Queridos, eu quero dizer a vocês que nós, os crentes, não estamos aqui nesse julgamento. As pessoas que estão aqui nesse julgamento, elas vieram do mar, elas vieram do além, elas vieram de todas as partes, mas os santos, eles estão reinando no céu, como João viu no primeiro parágrafo. E ninguém que seja julgado segundo as suas obras pode ter outro destino senão o lago de fogo. Se nós fôssemos comparecer naquele tribunal para sermos julgados segundo as nossas obras, segundo as coisas que estão escritas nos livros, nosso destino seria o lago de fogo e enxofre. Mas aprove a Deus inscrever os nossos nomes no livro da vida. E a Bíblia diz que o critério
estabelecido para destinar as pessoas ao inferno é a inscrição, é a não inscrição no livro da vida. Só serão livres aqueles que não estão com os nomes inscritos, e esses que compareceram nesse lugar, eles não estão com seus nomes inscritos. Por isso eles vão ser julgados pelas suas obras. E o destino dos homens ímpios é esse. Os homens ímpios não sairão. Versículo 21. As coisas mudam. Finalmente, na presença de Deus, a felicidade é plena para aqueles que creem. João diz que vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Deus muda toda a situação do cosmos. É uma nova ordem cósmica. É uma nova ordem das coisas, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Versículo 2 do capítulo 21. Ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. É a igreja pronta, com os seus apresentada com dignidade para encontrar com Cristo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A Bíblia diz ainda: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Embora nem todos aqueles que nós conhecemos e que nós amamos estarão conosco naquele grande dia. Não haverá espaço para tristeza. Não haverá espaço para decepção. Não haverá espaço para os outros males desse tempo, para estresse. Não haverá espaço para nenhuma forma de sofrimento, porque a felicidade será plena. O próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Aquilo que tanto nos aflige, que o homem busca com tanto empenho prolongar os seus tempos de vida, vencer a morte, não existirá a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Graças a Deus. Estaremos livres e finalmente na presença de Deus haverá felicidade. Amém. Por último, irmãos, já falamos um pouco, mas João volta a enfatizar isso, para que estejamos alertas de quão grande é o perigo de abandonarmos a Cristo. João aqui agora, a partir do versículo 5 até o versículo 8, mostra que haverá separação entre os crentes
e os ímpios, e será definitiva, porque Deus não aceita conviver com o pecado. Os ímpios não terão espaço na festa. Jesus usou uma parábola para mostrar isso. Ele fala de um homem que entrou na festa, mas não estava com o traje adequado. E se dá ordem para que esse homem saia. O traje adequado são as vestes brancas que João vê também em Apocalipse. As vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Esse é o traje adequado. Você não pode comprar esse traje. Porém, você foi escolhido para recebê-lo gratuitamente. Porque foi pago pelo sangue de Jesus. João diz que, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Repete as palavras da cruz. Como é? Naquela outra língua, tetelestai. Está consumado. Nem presbiteriano fala línguas estranhas. Tetelestai. O que Jesus falou lá na cruz. Está consumado. E Deus fala aqui. E João registra: tudo está feito. Eu, a quem tem sede, eu, Deus, está falando. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, o Senhor, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É a graça do Senhor. O vencedor herdará estas coisas. Olha o estímulo que Apocalipse traz para nós. Precisamos vencer, meus irmãos. Precisamos ter coragem. Precisamos ter forças. Precisamos nos colocar diante de Deus para vencer. Porque o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aqui há uma separação para os crentes. Eles são declarados filhos de Deus, porque venceram as lutas, foram até o fim. Você não pode desistir agora. Você que é jovem, muitas coisas se apresentam diante de você. Você que nasceu na igreja, não é hora de desistir, é hora de resistir, para vencermos e chegarmos até lá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós queremos e vamos, não queremos, mas vamos, necessariamente todos, passar pela primeira morte. Mas precisamos almejar também a primeira ressurreição. Não queremos estar na segunda morte.
aqui mostra como haverá uma separação e uma separação definitiva entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Não há meio termo, não há o lugar intermediário, não há um lugar para aqueles que foram benfeitores ou que realizaram boas obras. Não há. Há um inferno, o lago de fogo e enxofre para aqueles que não se decidirem por servir a Jesus Cristo, sejam quais forem as circunstâncias. É preciso se decidir e é preciso ficar firme até o fim. João fala. Nisso nós vemos a perseverança dos santos. Alguém tem que morrer, que morra, mas fique até o fim. Só aceite o amar, o selo do Espírito Santo. Este te levará para o lugar que Deus preparou para você. Jesus falou: eu vou subir e vou preparar o lugar. E naquele lugar vocês vão se deleitar. É onde o ladrão, o malfeitor, foi naquele dia com Jesus. É lá que nós também almejamos e queremos chegar. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Esse Gustavo só fica falando do Apocalipse. Que coisa. Vamos pregar, vamos cantar então uma música adequada para esse dia. Depois de uma mensagem dessa, o cântico que fala ao nosso coração é essa daí, é a visão, é o desejo, e se a gente fecha os olhos e a gente consegue imaginar isso. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Ó Pai, eu queria tanto ouvir o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir os céus que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora
Jesus, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amém, Jesus. Deus, nós engrandecemos o teu nome, porque foi por causa do sangue do teu Filho Jesus que nós fomos purificados, que nós fomos lavados, que nós podemos nos apresentar como igreja santa e perfeita, pronta para te receber. Não é por causa dos nossos atos de justiça, não é por causa da nossa bondade, é porque aprove a ti, Senhor, por causa do teu amor, escrever os nossos nomes no livro da vida e garantir a nossa salvação ali na cruz. Obrigado pelo teu amor. Nos dá uma boa semana, uma semana em que tenhamos a oportunidade de testemunhar a respeito do seu Filho Jesus, seja na alegria, seja na tristeza, seja com liberdade, seja na perseguição. O importante é não negarmos o teu Filho até o fim. Só o Senhor pode nos possibilitar. Só a presença do teu Espírito Santo pode fazer com que isso se concretize em nossas vidas. Por isso nós pedimos o Espírito Santo, esse Espírito que fala às igrejas, ele também esteja conosco, fazendo a diferença em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Nós estamos despedidos nesse instante e esperamos que os irmãos estejam de volta aqui para ouvir mais a palavra de Deus e que estejamos também sempre prontos a servir a Ele da maneira que Ele quer e nos orienta. Amém. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos
um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos